Hoje a gente vai falar do maior clássico da América Latina que vai para além de qualquer partida de futebol. E esse grande clássico latino-americano é o segundo turno de qualquer eleição no subcontinente. Todo segundo turno de qualquer país latino-americano é sempre do social-democrata popular contra o Mussolini Mac-Hitler. Semana passada a gente teve o primeiro turno das eleições na Colômbia e muita gente foi pega de surpresa pelos resultados. Resultados bastante infelizes, diga-se de passagem. A extrema-direita no segundo turno já era bastante esperado, como eu falei, é o grande clássico latino-americano. O que não se esperava é a extrema-direita estar na frente. Eleições na Colômbia. Filósofo de esquerda e advogado fã de Bukele disputarão segundo turno. Isso aqui já é uma chamada assim para deixar qualquer um desesperado, né? Na contagem final de votos, o candidato da extrema-direita, que é o Abelardo de la Espriella, que é do partido Defensores da Pátria, saiu com 43% dos votos. O candidato apoiado pelo Gustavo Petro é o Iván Cepeda, que é do partido Pacto Histórico, ele saiu com 41% dos votos. E por que eu disse que ninguém imaginava esse resultado? Porque as pesquisas de intenção de voto apontavam para uma vitória do Cepeda. Iván Cepeda lidera intenções de voto na Colômbia, aponta pesquisas. Essa pesquisa aqui é de dezembro do ano passado. Iván Cepeda estava com 31,9% das intenções de voto. Esse candidato da extrema-direita, o Espriella, estava com 18,2%. Em maio, um pouco antes do primeiro turno, o Cepeda ainda tinha a maioria das intenções de voto. Iván Cepeda lidera a pesquisa para o primeiro turno na Colômbia com 44,6%. O Espriella pontuava 31,6% nessa época. Na semana da eleição, os dois estavam tecnicamente empatados, mas ainda o Cepeda estava um pouco na frente. Cepeda estava com 38,7% e o Espriella 37,3%. Então a gente pode dizer que as pesquisas erraram meio feio aqui, porque a eleição foi muito mais polarizada do que elas indicavam. Os dois candidatos ultrapassaram 40%, tá? E o Espriella tá na liderança. E liderança essa que se acentuou na última semana. De la Espriella lidera a disputa para o segundo turno na Colômbia. As pesquisas estão indicando ele com 50,3% de intenção de voto e o Cepeda 42,2%. Então é uma situação muito complicada e ainda é muito incerto o peso do apoio dos Estados Unidos da América nesse pleito. Por que eu tô dizendo isso com tanta certeza? Porque é certeza que os Estados Unidos tiveram um peso gigantesco nas eleições, por exemplo, na Argentina. E peso esse que foi favorável ao Javier Milei. Trump condiciona socorro cambial à vitória de Milei e gera críticas nos Estados Unidos. O Trump enfiou 200 bilhões de dólares na Argentina para ajudar o governo Milei. E aí, antes das eleições, isso funcionou e funcionou muito. Partido de Milei obtém mais de 40% dos votos e vence eleições legislativas na Argentina. O partido do Milei é o La Libertad Avança e ganhou maioria no Congresso nessa época, o que fez com que ele conseguisse fazer aquela reforma trabalhista horrível que a gente já falou aqui no canal. E da mesma forma que a gente está observando na Colômbia agora, antes das eleições, as pesquisas indicavam o contrário. Em meio à crise, o partido de Milei perde a eleição em Buenos Aires. E por que eu tô dizendo que isso aqui é uma pesquisa? Porque Buenos Aires sempre foi uma espécie de termômetro das eleições nacionais. Isso aqui foi um mês antes das eleições legislativas. E como a gente consegue ver aqui, o partido do Milei tinha perdido Buenos Aires. No caso da Colômbia, não tá muito claro se o Trump interviu ou como ele interviu, mas eu acho que agora tá mais uma questão de como do que de ser, tá? E é o tempo que vai revelar isso, mas ele já se pronunciou sobre as eleições da Colômbia. Trump diz apoiar candidato de extrema-direita à presidência da Colômbia. E o Trump fez uma coisa muito parecida com a Argentina, que ele declarou completo e total apoio ao Espriella e afirmou que essas eleições podem determinar o futuro das relações entre Colômbia e Estados Unidos. Ou seja, isso aqui é chantagem, gente. O presidente pedófilo dos Estados Unidos está condicionando as relações diplomáticas entre os dois países ao resultado eleitoral. Ele está chantageando a Colômbia para pressionar o resultado. E aí, para o Gustavo Petro, isso já significa que as eleições não estão sendo confiáveis. Petro acusa Trump de tentar intervir nas eleições da Colômbia. O Petro está acusando a apuração feita por uma empresa privada de aumentar a quantidade de eleitores. Ele também disse que o apoio do Trump ao candidato da extrema-direita indica a interferência nos assuntos da Colômbia. E assim, pode ser que as eleições não tenham sido fraudadas, mas isso não indica que não houve intervenção. Tem várias formas de influenciar uma eleição. E isso aqui tá longe de ser exceção. Praticamente todos os presidentes da história dos Estados Unidos intervieram em eleições alheias, tá? A diferença do Trump é que ele fala mais em voz alta isso. Por exemplo, o ex-diretor da CIA, o James Woosley, admitiu sem nenhum pudor que os Estados Unidos interferem mesmo e foda-se. Have we ever tried to meddle in other countries' elections? Oh, probably, but it was for the good of the system in order to avoid the communists from taking over. For example, in Europe, in 47, 48, 49, the Greeks and the Italians, We don't do that now, though? We don't mess around other people's elections, Jim? Only for a very good cause. Can you do that? Do a Vine video on a former CIA director. Only for a very good cause in the interests of democracy. All right, thanks for being here. It's always great to see you.
Hahaha, que engraçado, né, gente? Nossa, realmente faz-me rir aí o cara falando nham, 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 assim a gente interfere nas eleições, tá? E eu não sei se vocês repararam, mas ela meio que interrompeu a história que ele ia contar a respeito da Itália e da Grécia. Vocês conseguiram ver aí, né? Só por uma boa causa, só em defesa da democracia. Faz piadinha com isso, pelo amor de Deus, tá? E sabe o que aconteceu em boa parte dos casos que ele citou? Ditadura, gente. Ditadura. Série de golpes acaba com ditadura na Grécia. De 67 até 74, a Grécia foi governada por uma ditadura pró-estadunidense. O Woolsey ia começar a explicar um pouco desse caso aí, mas ele foi interrompido. A gente pode citar, por exemplo, o caso da ditadura aqui no Brasil, que durou 21 anos e foi apoiada pelos Estados Unidos. Antes do golpe militar aqui no Brasil, a Embaixada dos Estados Unidos ajudou a irrigar o bolso da oposição ao governo João Goulart. Os Estados Unidos fundaram o complexo Ipes-Ibad. Se vocês querem entender mais como funciona o complexo Ipes-Ibad, lá no canal História Pública tem um vídeo sobre think tanks que explica em pormenores. Então as intervenções dos Estados Unidos da América Latina são regra, não são exceção. A diferença é que o Trump não tem um pingo de vergonha na cara ou decoro. Ele admite isso abertamente. Mas enfim, vamos voltar pra Colômbia agora. Quem é esse Abelardo de la Espriella, que tá na frente aí no segundo turno, que eu tô falando que é de extrema direita? Pô, vocês já conseguiram ver que ele é fã do Bukele. Inclusive, Robson, coloca aí uma foto do Bukele pra vocês verem como a pinta do cara é parecida com a do Bukele. O Espriella é advogado de profissão e admirador do Trump, do Milley e do Bukele. Ele se vende como outsider. E, gente, vocês vão ver como o cara é uma colagem de elementos de outros caras da extrema-direita da América Latina, tá? Por exemplo, ele pegou um elemento muito marcante da extrema-direita brasileira, que é usar a camisa da seleção do país. Na comemoração do resultado do primeiro turno, ele apareceu usando a camisa da seleção colombiana. E do Milley, ele tirou a mania de se auto-intitular como uma espécie de felino selvagem, tá? O Milley, vocês sabem que é El León. O Espriella é El Tigre, aí que vocês conseguem ver no bonezinho dele. Então, assim, se pro lado dos trabalhadores eles rugem e pro lado do Trump eles miam, acho que o apelido é até um pouco apropriado, né? O Espriella tá prometendo aplicar o jeito Bukele de lidar com a criminalidade. Ou seja, ele vai prender todo mundo indiscriminadamente. E assim, será que ele inclui acordos com os chefões do crime organizado? Porque o Bukele fez isso. Ele pode imitar aí na Colômbia também, né? Vamos ver. E a gente consegue ver que não é só a visão de segurança pública que ele roubou do Bukele, né? O estilão merda de adultocente aí ele pegou também. E no caso do Espriella, a gente não precisa nem esperar as primeiras acusações aparecerem, porque antes das eleições elas já estão aí. Abelardo de la Espriella, o advogado do diabo que quer ser presidente da Colômbia. Ele nunca ocupou nenhum cargo político, mas ele é bem próximo de vários políticos controversos. Entre 2003 e 2006, o escritório de advocacia dele, que é o de la Espriella Lawyers Enterprise, assumiu a defesa de diversos políticos financiados por paramilitares. Paramilitar na Colômbia é o equivalente à milícia aqui no Brasil. Uma das representadas pelo Espriella foi a Eleonora Pineda, que foi presa em 2008 por envolvimento com os paramilitares, ou milícia, né? Isso quer dizer que ele tá copiando mais um cara da extrema-direita, Flávio Bolsonaro. Outros clientes famosos dele, Diebe Maluf e Rocio Arias, que também foram condenados por envolvimento com os paramilitares. A família dele é muito próxima da política já. O pai dele era amigo do Álvaro Uribe e o pai dele tentou 2 vezes ser governador de Córdoba, que é um departamento da Colômbia. O Álvaro Uribe, caso vocês não saibam, é o ex-presidente da Colômbia que foi condenado por corrupção passiva. Lembrando que o Petro é o primeiro presidente de esquerda da Colômbia da história. E vocês acham que o Espriella defendeu só miliciano? Não. Ele também foi advogado do David Murcia Guzmán, que é chefe de um esquema de pirâmide. Golpista colombiano David Murcia, sentenciado nos Estados Unidos. Era um esquema que se disfarçava como uma empresa de cartão pré-pago, oferecia uns lucros absurdos acima de 100%, incentivava os parceiros a conseguirem novos parceiros, tá? E os novos parceiros que entravam tinham que pagar. Quem tava no topo da pirâmide ganhava, quem tava na base se ferrava. É um esquema clássico de pirâmide, mas é um pouco mais que isso. Ele também foi acusado de lavar dinheiro do tráfico nesse esquema. O que importa pra gente é que o grande inimigo da bandidagem aí enriqueceu defendendo mafiosos. O doidão aí tem mais teto de vidro que estufa, tá? Então vamos cravar uma coisa aqui. O Espriella não é candidato à presidência da Colômbia. O Espriella é candidato a fantoche do Trump, assim como Flávio Bolsonaro aqui no Brasil é candidato a fantoche do Trump. O maior risco é justamente esse. Se ele for eleito, o Brasil vai ser o único país da América Latina que não é alinhado com o regime do Trump. O governo Lula é conciliador? É insuficiente? Todo mundo concorda com isso. Mas não é um governo que aceita tudo que o tio Sam manda automaticamente, tá? E o próprio regime do Trump enxerga o Brasil dessa forma. Rubio diz que o Brasil é exceção na América Latina cheia de aliados aos Estados Unidos. Todos os países da América do Sul, com exceção ao Brasil e a Colômbia, por enquanto, né, têm alinhamento automático com os Estados Unidos. A vitória do Espriella vai agravar ainda mais esse cenário. Isso é muito perigoso para nós brasileiros. Aqui no Brasil, a gente já tem o Flávio Bolsonaro dando sinais de que vai dar e vai dar raspado pro Trump. Intervenção de Trump nas eleições brasileiras começou sem tiro nem bomba. Depois de ter vazado a amizade do Daniel Vorcaro com Flávio Bolsonaro, ele foi correndo pedir socorro pro pedófilo Trump.
E aí no dia seguinte a gente teve o anúncio de tarifas contra o Brasil e o PCC e o Comando Vermelho sendo declarados organizações terroristas. O que, lembrando pra vocês, é perigoso porque a legislação absurda dos Estados Unidos dá direito para que eles intervenham diretamente no território brasileiro por conta disso. Em abril, Flávio Bolsonaro já tinha admitido que ele entregou relatório de inteligência pro Trump. Espião dos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro, alvo de ação após admitir envio de dados. Isso aqui é crime de traição, mas como a justiça brasileira pega leve com faixa, não vai acontecer nada com ele. Sem dúvida, as medidas do Trump que vão ter a influência mais imediata no Brasil são as tarifas. Governo Trump critica Pix, etanol e corrupção e ameaça retaliar com tarifas de 25% sobre produtos do Brasil. Brasil está sendo acusado de dar condição favorável para o México e para a Índia no comércio externo, não abrir o comércio de etanol, não enfrentar devidamente os crimes de propriedade intelectual e o regime Trump está acusando a gratuidade do Pix de oferecer concorrência injusta contra as empresas dos Estados Unidos que trabalham com transferência digital. E é chocante, gente, que isso aqui são acusações de decisões soberanas. Como o Brasil orienta a sua política externa é problema do Brasil. Se o Brasil tem ou não serviço de transferência digital gratuito, é problema nosso. Fodam-se as empresas de transferência digital estadunidense, meu. Pelo amor de Deus. E sabe o que é engraçado? No começo do ano passado, os bolsonaristas fizeram um fuzuê do cacete acusando o Lula de querer taxar o Pix. Lembram daquele vídeo do Nicolas Ferreira? Agora eles estão apoiando o presidente dos Estados Unidos que acusa o Pix de não cobrar taxa. De novo, o Flávio Bolsonaro não é pré-candidato à presidência do Brasil. Ele é candidato a fantoche do Trump. A força do governo dos Estados Unidos não pode ser subestimada nessas eleições. Por exemplo, na Colômbia, o Petro trouxe vitórias importantes para a classe trabalhadora. Acho que é bastante seguro dizer que o governo Petro é bem mais avançado que o governo Lula. Petro mantém aumento de 23,7% no salário mínimo colombiano em novo decreto. O salário mínimo da Colômbia equivale mais ou menos a R$ 2.819 aqui no Brasil. A Colômbia, que é um país com menos recursos que o Brasil, tem um salário mínimo superior ao nosso. Dá ou não para dizer que isso é uma baita de uma conquista? Também foi aprovada uma reforma da Previdência que amplia o direito dos trabalhadores, reduz o tempo de contribuição e aumenta o valor das pensões. Quando foi a última vez que vocês sonharam com isso aqui no Brasil? Câmara da Colômbia aprova a reforma previdenciária de Petro pela segunda vez. Foi uma reforma trabalhista que aumenta o pagamento pelo trabalho noturno, acaba com o trabalho remunerado por hora, que é uma coisa que o Brasil está tentando aprovar agora, e garante também proteção previdenciária para trabalhador por aplicativo. Senado da Colômbia aprova a reforma trabalhista em vitória de Petro. E tudo isso foi com bastante mobilização popular. Foi uma vitória do povo colombiano. Só que além da força do Trump, tem também o problema da violência urbana na Colômbia. A violência urbana é usada muito em vários países como uma espécie de forma de amedrontar a população. Vocês sabem muito bem que a burguesia lucra com o tráfico lavando dinheiro do tráfico. A gente já falou do PCC na Faria Lima, né? Só que uma vantagem que a burguesia tira do tráfico é o terror que ele causa na população. Esse terror desperta uma raiva justa no povo, aí o povo acaba acreditando que a solução é mais investimento em só repressão. É assim que esse modelo de El Salvador tem apoio popular em outros países da América Latina. As pessoas aterrorizadas ficam achando que se sair prendendo todo mundo, de repente a criminalidade some. E o irônico é, quem mais sofre com a violência urbana e o tráfico são justamente as pessoas mais visadas por esse tipo de política maluca do Bukele. Quem também lucra muito com isso? Indústria bélica. As indústrias de arma aqui no Brasil têm todo o interesse que todo mundo morra de medo e compre arma pra supostamente se proteger em casa. A burguesia lucra ideologicamente e materialmente com o tráfico de drogas. Isso aqui tem impactado profundamente as eleições do nosso continente. Basicamente, o que é a guerra ao terror no Oriente, aqui na América Latina, é a guerra ao narcotráfico. E aí vocês podem se perguntar por que a gente é tão crítico da social-democracia, sendo que o Petro, que é um social-democrata, teve conquistas bastante importantes para a classe trabalhadora colombiana. Bom, vocês estão vendo agora qual que é o problema. A social-democracia não tem as ferramentas necessárias para frear esse tipo de intervenção. Esse tipo de problema fundamental de luta de classes, de intervenção imperialista, a social-democracia simplesmente não consegue lidar com ele. A gente conseguiu ver, por exemplo, a diferença entre Cuba e Venezuela no que diz respeito às intervenções externas. Cuba, por ter passado por um processo revolucionário, resiste muito mais ao imperialismo. Então o problema mais fundamental aqui não é se a social-democracia traz ou não benefícios para a classe trabalhadora. O problema são os limites disso. O problema é que no capitalismo, qualquer conquista temporária é se ela não mexer nas raízes da questão. É por isso que a resistência do povo cubano e do povo venezuelano foi tão diferente. Não porque são povos mais ou menos fortes, mas porque passaram por processos políticos diferentes. Os próprios limites do governo Petro estão se mostrando agora nessas eleições. O pacto histórico não está conseguindo encontrar saída para esse tipo de intervenção. E aí periga restar só o Brasil e a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer nas eleições aqui no Brasil também. Periga a América do Sul inteira estar nas mãos da extrema-direita, alinhado automaticamente com o governo Trump. Então vocês já sabem qual que é a solução. A única solução é a organização popular, gente. Não é questão de apoiar mais ou menos ou mudar a tática eleitoral de nenhuma social-democracia. Se tem um momento no qual uma ruptura sistêmica é mais necessário, é agora. Então busquem se organizar. A gente reerguer um movimento de massas é mais importante do que nunca.
É isso, gente. Ficamos por aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, o canal é financiado pelo Apoia-se, apoia.se/História Pública. A gente financia toda a equipe aqui do canal desse jeito para conseguir manter a qualidade e a frequência. Obrigado por ter chegado até aqui. Um beijo no coração de vocês e até